Segui para a pensão. Parei em uma bicicletaria antes. O mecânico e a proprietária, muito simpáticos, consertaram o freio e a marcha sem cobrar nada. Disseram que era presente para a viagem. Agradeci e fui descansar. Liguei o meu notebook no quarto e vi que uma pessoa da cidade havia me aceitado no Couchsurfing, mas era tarde e já estava hospedado. Na pensão, disse que estava de bicicleta e o funcionário me informou que a bike teria que ficar na garagem, mas expliquei que ela era dobrável e ele permitiu levá-la para o quarto. Essa é uma das vantagens de viajar com esse tipo de bike. Fiz algumas adaptações nesse modelo que estou viajando para deixar a viagem mais confortável, como o guidão ou borboleta, em forma de 8, que possui várias pegadas, em comparação à única pegada de um guidão tradicional. O objetivo é diminuir a dormência das mãos, causada por longas distâncias de pedal diário. O Selling Brooks, produzido na Inglaterra e sendo vendido há mais de 100 anos, é feito em couro e muito conhecido e usado pelos mais experientes cicloturistas. É um selim que começa a ficar bom a partir de 1.500 quilômetros. Quanto mais você usa, mais ele vai moldando os seus glúteos. Muito confortável, é um pouco caro, mas vale o investimento. Geralmente, o selim tradicional com o tempo começa a ser incômodo ao pedalar por muito tempo, e o Brooks é o oposto. É para a vida toda, se bem cuidado. O pneu Schwalbe Marathon Plus, outro pneu bem conhecido pelos cicloturistas mais experientes. É mais reforçado que os outros, permitindo pedalar por praticamente 1 ano ou mais, sem problemas. Os pneus mais baratos duravam muito pouco e furavam muito, fazendo com que eu tivesse que parar muito para trocar a câmera, que também furava mais. Esse era produzido na Alemanha, porém valia a pena para esse tipo de viagem tão longa e com diversos terrenos. Isso não quer dizer que você não possa ir viajar com a sua bicicleta da maneira que está. O importante é iniciar uma viagem. Se tiverem que trocar algo no caminho, troque. Se não, deixe seu suado dinheiro para se alimentar melhor e dormir em alguma hospedagem, quando necessitar. 6 de janeiro. Nada melhor nessas viagens do que um bom café da manhã de hotel, daqueles com muitas frutas, iogurte, pão, bolos. As células dos ciclistas agradecem essa injeção energética. Depois do café da manhã, estava pronto para iniciar mais um dia de pedalada. Não é sempre que dormirei em pensão e com o café da manhã incluso. Às 7 horas, já estava na movimentada BR-101, os caminhões e os automóveis em alta velocidade e eu, parecendo uma tartaruga ao lado deles. Apesar de eu estar no acostamento, sentia o vento soprando ao meu lado cada vez que um carro ou caminhão passava. Após os primeiros 15 quilômetros, estava um pouco tenso por pedalar ali. E o sinal foi logo sentido pelo corpo. Meu pescoço começava a doer um pouco. Tentava relaxar a musculatura com alongamentos, movendo a cabeça de um lado para o outro e nada de resolver. Resolvi parar em uma lanchonete. Nesses momentos de tensão, muitas vezes parar e relaxar é o melhor a se fazer. Comprei café e biscoito e conversei com uma simpática garçonete, o que acabou fazendo a dor no pescoço passar. Conversamos um pouco e ela quis saber se a minha viagem tão longa era promessa ou se tratava de recuperação de alguma doença. Na sua cabeça, jamais poderia entender uma viagem sem um motivo assim, e falou que havia viajado muito pouco em sua vida. Respondi que era exatamente para não ficar doente que fazia essa viagem de bike e porque amo demais a vida e a liberdade. Sem nada a falar, ela sorriu e ficou ali pensativa, me olhando partir. Pedalei 70 quilômetros até Criciúma. Lá, um casal havia oferecido lugar para ficar. Era do Warm Showers, outro tipo de rede social que oferece estadia de graça aos viajantes de bike pelo mundo todo. Porém, o casal só estaria em casa à noite e eu chegaria de tarde. Resolvi ir para a casa de outra pessoa, o couchsurfer Ricieri. Ele era de Tubarão, mas vivia em Criciúma e tinha uma casa muito bonita com piscina, e me convidou para tomar banho na piscina de sua cobertura.
Ele era engenheiro e fez uma reforma bem estilosa no seu apartamento. Também era mochileiro e gostava de viajar. Mais tarde chegou sua namorada. Fizemos um churrasco e depois os deixei em um clima de muito amor e fui dormir. 7 de janeiro. Ricieri tinha que trabalhar bem cedo e amavelmente me acompanhou até uma bicicletaria para trocar a corrente da bike, que já estava com uns ruídos e necessitava ser substituída. Meu amigo teve que partir. Dei-lhe um grande abraço e agradeci por tudo. Aguardei meia hora até a loja abrir. O mecânico disse que tinha de trocar a corrente e outra peça, e o serviço demorou. Quando saí, outra amiga do Couchsurfing, Marta, me contatou. Era da próxima cidade para onde eu iria. Ela iria resolver algumas questões em Criciúma e sugeriu uma carona. Não gosto muito de carona, mas aceitei e às vezes é importante. Como vocês vão ver em diversos trechos da viagem, além de descansar o corpo, pode evitar lugares perigosos e também acaba conhecendo gente bacana. Era tarde e o sol estava muito quente. Além disso, havia pedalado por uma semana direto e saber dosar o ritmo é importante para a viagem ser agradável. A bike dobrável coube no banco traseiro junto com os alforjes. Outra vantagem de viajar de bike pequena é que ela cabe em qualquer veículo. Uma bike maior já não daria, pois o carro dela era bem pequeno. Acompanhei-a em algumas de suas pendências para resolver. Viajar de bike tem dessas surpresas. Muda-se de uma hora para outra o seu itinerário. O importante é estar sempre tranquilo e confiante que, no final, tudo vai dar certo. Almocei em um restaurante que ela conhecia bem. Marta não almoçou, pois acabara de fazer um tratamento dentário, não podendo mastigar. Seguimos para sua cidade, em uma velocidade absurda em seu veículo, o que me deixou apreensivo. Fiquei mais tenso dentro do seu carro do que pedalando ao lado de caminhões e automóveis na estrada. Ela me contou que dirigia assim porque havia sido bombeira e tinha que correr para socorrer vítimas de acidentes de trânsito. Tentei relaxar um pouco enquanto ela falava. Enfim, chegamos bem. Fui bem recebido por sua família. Sua mãe, um amor, me recebeu como se fosse filho e disse que sentiu uma energia boa em mim. Me senti muito bem e à vontade. Seu marido gerenciava o bar da família. Cada um fazia uma coisa. E na parte de cima era a casa deles. A cidade era Balneário Silva, Rio Grande do Sul, e os clientes jogavam cartas e bocha, jogo praticado com diversas bolas grandes e uma pequena. Subi as escadas e descansei em um quarto que ofereceram para dormir. De lá, avistei sobre a grande janela uma linda vista para o campo de futebol da pacata cidade. Marta tinha uma filha adolescente de 14 anos, simpática e muito alta para a sua idade. Eles me levaram para conhecer a cidade. Em uma quadra central, o prefeito se reunia com a população e assistia a um jogo de futebol. Talvez falte isso aos políticos das cidades maiores, estar mais perto da população e escutar o que eles necessitam. Depois, jantamos todos juntos. Fui dormir já bem tarde. 8 de janeiro. De manhã, fui conhecer um pouco a cidade, com destaque para uma plataforma de pesca de 450 metros de extensão que adentrava entre areia e mar, muito linda e surreal vista de cima. Fomos ao Morro Alto, que dava uma bela vista panorâmica de toda a cidade. Voltamos, almoçamos e me despedi já com o coração apertado da família. Agradeci por tanto carinho recebido de pessoas simples que nem me conheciam e me receberam com tanto amor. Segui viagem às 2 horas da tarde, com destino a Torres, ainda no Rio Grande do Sul. Tive que pedalar mais rápido para percorrer 70 quilômetros antes de anoitecer. Cheguei às 8 horas da noite e encontrei um camping. Pedalei até Arroio Teixeira, Rio Grande do Sul, onde cheguei às 5 horas da tarde. Montei a barraca, tomei banho e fui jantar. Estava cansado das noites mal dormidas. Às 8 horas da noite já tinha ido dormir. Acordei de madrugada, mas como não tinha nada para fazer, voltei a dormir. 10 de janeiro.
Saí cedo do camping e o dono disse que não precisava pagar. Agradeci muito sua gentileza. Aproveitei e dei algumas dicas a ele para colocar o camping na internet e instalar um roteador, pois aumentaria a procura. Ele ficou feliz com a dica e disse que ia colocar sim. A vida é uma troca e um ajuda daqui e outro ajuda dali. Segui até o meio-dia pedalando. Era domingo e havia muitos carros na estrada com um estreito acostamento. Apesar disso, éramos respeitados, pois era bem sinalizada e havia muita recomendação dizendo que ali era rota de ciclistas. Parei na Tenda das Artes, estabelecimento novo que vendia pão, salame e fazia shows à noite. Um senhor e sua tia, que trabalhavam lá, diziam que tinham muitos planos para o novo local. Dei a maior força para o seu negócio, o que lhes deixou bem felizes. Segui até Imbé, parei na cidade e fui a uma barraca que vendia abacaxi. E aquele abacaxi me saciava e me transbordava de satisfação, comi-o inteiro. Nessas viagens, frutas são muito bem-vindas, pois além de serem hidratantes, têm altas fontes de carboidratos de rápida absorção, o que dá muita energia ao pedalar, além de ser super saborosas e refrescantes. Perguntei onde ficava o camping e o vendedor informou que era perto, mais alguns metros à direita. Cheguei, muita conversa com os empregados. Uma moça disse que tinha um enorme desejo de viajar de bicicleta. O outro ficou admirando a bike, espantado por ser tão pequena e fazer viagens tão longas. Ganhei um desconto pelo projeto. Aproveitei e carreguei o celular. Almocei e fiquei planejando se iria direto para Porto Alegre ou parava no caminho. Essas viagens não podem ser totalmente no improviso. Tudo deve ser planejado antes, pois mesmo assim existem os imprevistos, como quebrar uma peça da bike no caminho. 11 e 12 de janeiro. Aos poucos, ia ficando prática a arrumação dos alforjes, da barraca e dos equipamentos, tudo em seu devido lugar para poder achar rápido. Ainda não havia clareado o dia quando acordei. A meta seria chegar a Porto Alegre. Ia ser um dia longo, mais de 120 quilômetros pedalando com muito calor. Em único dia, seria meu recorde até então. Comecei a jornada às 7 horas da manhã. No início, a estrada era muito ruim, com buracos e pedras. Assim ia ser difícil cumprir a meta que havia planejado. A garrafa d'água havia caído da bike. Depois de 15 quilômetros de pedal, a estrada melhorou. Parei para tomar café com leite e pão que eu tinha comprado na Casa das Artes e guardado. É sempre bom levar alguma coisa de comer contigo, pois às vezes o trajeto é longo e não há lugar próximo para comprar. Segui pela BR-290, uma autoestrada boa, com um ótimo acostamento. Também já estava mais tranquilo em pedalar ao lado dos carros e caminhões. Coloquei os fones de ouvido para escutar uma música e relaxar, curtindo o vento que batia no rosto, o que me dava enorme sensação de bem-estar e me fazia viajar, literalmente. A música reduzia o barulho de automóveis e caminhões que passavam o tempo todo ao meu lado. No caminho, raros os lugares para comprar água ou algo para comer. Por volta de meio-dia, o lanche e a reserva de 3 litros que eu levava em uma bolsa de água terminaram. Vi uma placa indicando um posto de combustível a 5 quilômetros. Não me concentrei, a informação era bem deficiente, teria que entrar em direção a outra cidade e acabei errando o caminho. O termômetro marcava 42 graus e a cabeça começou a doer. Não havia sombra para parar e descansar. Diminuí o ritmo e segui em marcha leve. Saber escutar seu corpo é importante numa hora dessa. E também confiar que tudo irá terminar bem no final. Ouvindo música, pensei que aquilo já seria um preparativo para o deserto do Atacama, o deserto mais seco do mundo, localizado no Chile, que em breve iria atravessar. Faltando 25 quilômetros para chegar a Porto Alegre, e após 100 quilômetros pedalando, enfim, um posto de abastecimento.
Parei, fiz um lanche e reabasteci a água. Informei-me com os frentistas sobre o melhor caminho até Porto Alegre e prossegui. Chegando próximo a Porto Alegre, adicionei no Google Maps o endereço de minha amiga que consegui pelo Couchsurfing. Também utilizava o Maps.me, um aplicativo gratuito de GPS. Colocava no bolso o smartphone e de tempo em tempo verificava se estava no caminho certo. Porto Alegre é uma cidade grande. O trânsito e a velocidade dos carros nas ruas mostravam a doença comum às grandes capitais: o excesso de carros. Já estou acostumado com isso, mas, apesar do choque que se sente quando chegamos do interior tranquilo para cidades barulhentas, leva-se um tempo para acostumar. A capital gaúcha lembrava-me São Paulo, porém um pouco menos caótica e menos trânsito. Uma cidade onde as pessoas usavam bastante os parques. Karine me recebeu super bem. Uma simpática morena gaúcha, psicóloga, que adorava viajar e receber pessoas do Couchsurfing em sua casa. Fiquei à vontade em sua confortável casa. Ela foi trabalhar e fiquei na companhia de suas 2 cadelinhas. Aproveitei para lavar a roupa suja, recarregar os dispositivos eletrônicos e atualizar o site. No dia seguinte, fomos ao parque. Entendo agora por que os gaúchos ficam empolgados quando vão ao Rio e gostam tanto de praias. O parque da cidade tem de tudo. Gente correndo, jogos diversos, vôlei, pessoas passeando com cachorro, meditação. O gaúcho valoriza muito essas áreas. No dia seguinte, fomos à praça com os cachorros. À noite, vimos um filme na Netflix. 13 de janeiro. Almocei com a amiga da Karine. Ela estava acompanhada de 2 adolescentes, uma menina e um menino, estudantes. A menina cantava em apresentações. À noite, de volta à casa de Karina, saboreamos uma boa pizza acompanhada de mate. 14 de janeiro. Fui de trem a Novo Hamburgo para se encontrar com um amigo, Leandro, que alguns anos atrás fez mestrado de gestão esportiva comigo, em Portugal. Ele tinha um estúdio de pilates, com uma sócia. Almoçamos e recordamos um pouco nossa época em Portugal. Achei a cidade bonita, com sua arquitetura europeia e muito tranquila. Voltei depois do almoço e fui encontrar com Jurema, amiga da Karine. Ela ia me levar para conhecer um pouco Porto Alegre. Fomos ao centro, visitamos o mercado popular com muitas variedades de produtos locais, como uma casa gaúcha que vendia coisas típicas como chimarrão, erva mate. Depois tomamos um sorvete tão grande que escorria pela borda da vasilha. Visitamos a Casa de Cultura do poeta Mário Quintana, um antigo hotel onde ele morou. Conheci a usina do gasômetro, que de 1926 a 1974 fornecia energia a carvão para a iluminação de toda Porto Alegre, assim como para os bondes elétricos da época. À tarde, fui encontrar Karine e sua amiga, que também era professora de educação física. Fomos a um bar tradicional da cidade. Conversamos e tomamos cerveja. A amiga de Karina nos deu carona até sua casa. O mais difícil que senti nessas viagens foi ter de sair, ir embora deixando para trás pessoas e lugares especiais, pessoas queridas que provavelmente jamais verei novamente.